6h30 em ponto, né, diretor? 6h30 em ponto, então tá certo. Ó, gente, para começar a nossa sexta-feira, então é o seguinte. Tem uma turma que gosta de jogar um futebolzinho no fim de semana, né? Marca o futebol no sábado de manhã, só que chega na sexta-feira, não vê a hora de sapecar uma geladinha pro peito, né? Então, muitas vezes o resultado pode ser esse aí, ó. Põe aí. Sendo um jogo muito cadenciado, os dois times ainda estudando, pouco espaço, vocês estão colocando o time adversário no campo de defesa, né? 1-0, gol do João Vitor, como é que você viu aí? A justificativa é que o time tá todo de ressaca. Sério mesmo? Os dois, tá todo mundo cansado, só quer tomar, só. Aí tá todo mundo cansado, só tá pensando no posse. 1-0 pra vocês, e aí? Ótimo, tá bom. A gente veio pra beber, se ganhar foi sem querer. Tá certo. Grande Pedrão aí na resenha. É mole. A gente veio pra beber, se ganhar foi sem querer. Tem muita gente que tá no time desse rapaz aí. É isso aí, gente. Que horas são agora, diretor? Coloca na tela pra mim, por favor. Que horas são? 6h32. Agora sim, esse é o nosso Cidade Alerta. Boa noite. É isso aí, mais uma vez, meu boa noite, obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar com a gente, continue conosco na programação da Rede Mais, daqui a pouco tenho mais notícias, você que acompanhou o programa Ataque aqui com o Marco Antônio Leite, agora é comigo e já vamos começar falando desse caso que assustou os moradores de Carangola, no norte de Minas. Aliás, Carangola é na zona da mata, né? Ou é no norte? Bom, a questão é que é assustador, independentemente de onde aconteceu, é assustador. Pode colocar na tela a imagem do local, olha só, o trabalho da polícia, o pessoal do IML já está ali embaixo. Um rapaz de 18 anos, o que ele fez? Ele saiu com uma mulher para usar drogas. Eles foram até a beira de um rio, à margem de um rio. Quando chegaram lá, eles tiveram uma discussão por conta de uma pedra de crack. Sabe o que aconteceu? Ele então estrangulou a mulher, arrancou uma perna dela, enterrou o corpo, levou a perna para casa e colocou fogo. Olha, nem em filme de terror a gente vê tanta crueldade assim. Nem em filme de terror. Põe no Cidade. O corpo foi encontrado na zona rural de Carangola, perto do distrito de Lacerdina, na zona da mata. A polícia militar recebeu a denúncia de que um corpo estaria enterrado na beira de um rio, na localidade de Córrego do Galo. Os militares foram ao local, que tem acesso difícil, e confirmaram a denúncia. Uma mulher estava morta, coberta por terra e sem uma das pernas. Testemunhas disseram aos policiais ter visto na última terça-feira Edmilson Antônio Oliveira Eugênio, de 18 anos, indo para o local com uma mulher. 2 dias depois, um morador viu o corpo enterrado e com a cabeça de fora e chamou a PM. Com informações passadas por testemunhas que preferiram não se identificar, os policiais chegaram à casa de Edmilson. Primeiro, ele negou o envolvimento no crime. Depois, confessou ter ido com a mulher à beira do rio para fumar crack. Ao perceber que ela tinha furtado uma das pedras, ele enforcou a vítima até a morte. Depois, usou uma serrinha para cortar uma das pernas dela. O corpo foi enterrado no local mesmo, sem roupas e sem documentos, para dificultar a identificação. Depois, o rapaz colocou o membro amputado dentro de um saco plástico e levou para casa. A mãe e algumas pessoas perceberam algo errado, mas não denunciaram por medo de Edmilson. O rapaz é conhecido pela agressividade. Ele contou aos policiais que queimou a perna cortada da vítima, mas não indicou onde. Os militares deram buscas em vários terrenos na localidade, mas não encontraram a perna amputada. Edmilson foi encaminhado ao presídio de Carangola. A identificação da vítima ainda não foi confirmada. E o corpo, então, continua lá no IML para ser reconhecido.
A polícia tem uma suspeita, acredita que seja de uma mulher de 30 anos. Agora, falando do suspeito, né, o tal do Edmilson, 18 anos, novo, muito novo. Até a família tem medo dele porque ele é agressivo. Xinga, agride, faz o diabo com quem está por perto. E a família tem razão de ter medo, porque olha o que ele foi capaz de fazer. Ele matou uma mulher, ele cerrou a perna da mulher, ele teve a frieza de colocar essa perna num saco plástico, levar para casa e queimar. É uma história terrível, é uma situação terrível e esse rapaz ele tem que ser estudado. Porque algum problema ele tem, isso vai muito além do vício em drogas, isso vai muito além do efeito da droga. Que situação. Que caso, meu povo. Agora coloca para mim as fotos das vítimas. Isso, é aquela foto? É a foto da vítima e do suspeito do caso lá de Ubaí. É isso mesmo, é isso mesmo. Só para lembrar, o caso anterior, Carangola é zona da mata, viu? Pessoal, me desculpe aí, eu devo ter faltado na aula de geografia do estado para saber onde ficam as regiões, né? Mas aos poucos a gente vai pegando, Vamos lá então. Esse caso agora. Isso foi no norte do estado. Agora sim foi no norte de Minas. Esse aqui é o Bruno Augusto, 21 anos. O verdadeiro demônio de Ubaí, pelo que a polícia falou. Passagens por todo tipo de crime. Desde os 18 anos estava preso. Saiu há pouco tempo e passou a infernizar os moradores lá de onde ele morava, das proximidades. Queria droga, queria bebida, queria tudo. Se não dessem para ele, ele xingava, ele ameaçava, era um verdadeiro Satanás. Só que quem muito procura, uma hora acha. E ontem à noite o Fábio, esse aqui, ó, esse homem de 31 anos, estava em casa, com a família, com os amigos, comemorando, sabe o que, gente? O batizado do filho. Olha que momento bonito do batizado, né? Um momento de fé, onde as pessoas geralmente depois se reúnem para uma comemoração. Quando o Bruno chegou, já conhecido, chegou e invadiu a festa. Invadiu mesmo. Entrou na casa sem ser convidado e começou a xingar todo mundo. O Fábio aqui, ó, pediu para ele, para com isso, vai dar problema. Aí sabe o que ele fez, o Bruno? Tirou um canivete e falou, eu vou continuar, se você tiver coragem, me desafia aqui. Aí o Fábio, com a família em casa, amigos, batizado do filho, não queria aquilo, né? Chamou ele para a rua, vamos lá fora que a gente resolve. E aí lá fora, sabe o que aconteceu? Eles começaram a brigar e o Fábio espancou o Bruno até a morte. Põe no Cidade. Bruno Augusto Rodrigues Pereira, de 21 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, depois de ser agredido com vários socos em Ubaí, aqui no norte do estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, Fábio Ferreira dos Santos, de 31 anos, foi preso e confessou o crime. Testemunhas contaram à polícia que Fábio estava comemorando o batizado do filho com familiares quando Bruno teria invadido a casa e começou a falar palavrões aos convidados. O dono da casa não gostou e os dois se desentenderam. Durante a discussão, Bruno teria sacado um canivete e feito ameaças contra Fábio. Os dois saíram da residência e entraram em luta corporal. Fábio desferiu vários socos em Bruno, que não resistiu aos golpes e morreu no local. Após a briga, Fábio fugiu. O autor veio chamar a atenção dele e pedir ele para sair da casa dele, devido à situação que estava constrangendo os frequentadores lá do evento. A vítima não aceitou ser chamada a atenção e, de posse de um canivete, foi para cima do autor tentando agredi-lo, o canivete, tendo o autor revidado com socos e pontapés e vindo a vítima a falecer devido a ter sofrido traumatismo craniano. A polícia iniciou o rastreamento e localizou Fábio escondido na casa de um irmão. Aos policiais, ele confessou as agressões, mas afirmou que não tinha intenção de matar Bruno.
Ele foi levado para a delegacia de Brasília de Minas. Ainda de acordo com a PM, a vítima era usuária de drogas e tinha passagens por tráfico, furto, posse ilegal de arma de fogo e um homicídio no ano de 2015, quando ainda era menor de idade. Ele ficou preso mais de ano. Depois que ele saiu, chegou aqui na cidade, como não tem serviço, ele também não tem profissão, vivia perturbando um e outro aí na rua, chegava nos comércios, bares e lanchonetes, ficava pedindo o pessoal dinheiro ou bebida. Se o pessoal não desse, ele passava a ameaçar o pessoal, os frequentadores, a clientela daquele estabelecimento. Chegava nos comércios, chamava os donos do comércio e pedia as coisas. Se não desse, ele também passava a ameaçar. E aí eu vou falar o quê? Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Ninguém. Isso eu sempre vou defender. Só que tem gente que procura encrenca de todo jeito. Aqui está o exemplo aqui. Pensa bem, o cidadão estava em casa comemorando com a família, chega outro louco lá, sabe-se lá de quê, começa a tocar o terror na festa, ameaça com canivete, xinga todo mundo. Ninguém tem sangue de barata. Agora o Fábio aqui quis dar um corretivo no outro, no Bruno, matou. Vai pagar por isso, vai ficar longe do filho que acabou de batizar. Inclusive a informação já chegou para mim de que ele já foi para o presídio, vai responder por homicídio qualificado. Enquanto o outro, que teve todas as chances do mundo para tomar jeito na vida, foi preso, saiu, voltou, continuou na mesma loucura. Infelizmente, achou o que estava procurando. Essa é a realidade desse triste caso lá no norte de Minas. Agora vem para mim que eu tenho um recado excelente para quem está acompanhando o nosso Cidade Alerta. Você aí, já comprou o Super Minascap dessa semana? Ainda não? O que eu vou falar? Eu já sei, vai falar que está sem tempo, né? Então, gente, é o seguinte, agora você pode adquirir o seu Super Minascap pelo aplicativo que está disponível no Google Play e também pelo site superminascap.com. É muito fácil, você pode pagar nos cartões de crédito e débito sem sair da sua casa. Tudo isso na palma da sua mão e ainda contribui com o Hospital do Câncer, o que é muito importante. Essa semana tem uma valiosa premiação, olha só, tem R$5.000 no primeiro prêmio, uma moto Honda Pop no segundo prêmio, uma moto Honda Start no terceiro, um Renault Kwid no quarto e uma linda Ford Ranger no quinto prêmio. No Gira Minas ainda tem 30 prêmios de R$1.000. Você concorre a tudo isso com tripla chance. Além do aplicativo e do site, tem também milhares de pontos de vendas e vendedores nas ruas. Então tá fácil, né? Você adquire, contribui com o Hospital do Câncer e concorre a todos esses valiosos prêmios. O sorteio é nesse domingo, dia 24, às 10 horas da manhã, aqui pela Rede Mais e nas redes sociais do Super Minascap. Então, gente, olha, só não muda de vida quem não quer, viu? Corra e adquira logo o seu Super Minascap. Bom é fazer o bem. E vem comigo, vamos junto aqui, coloca a foto do radialista lá de Belo Horizonte pra mim. Esse aqui, ó, o careca aqui. Olha esse homem, pessoa conhecida na região onde mora, radialista, ex-vereador. Ele foi preso depois de ser acusado por mulheres de abuso sexual. Eu mostro essa história já aqui no nosso Cidade Alerta. 6h46 é o Cidade Alerta na tela da sua Rede Mais. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Como eu havia falado no bloco anterior, coloca a foto do radialista de novo para mim, que agora eu vou contar a história desse rapaz aqui. É o Carlos Alberto, 53 anos. Pessoa conhecidíssima, ex-vereador, radialista. E sabe por que ele está sendo preso? Por que ele está algemado ali na foto? Por denúncias de abuso sexual. A história é a seguinte: a polícia recebeu uma denúncia, foi a primeira denúncia. Uma mulher falou que ela se candidatou a uma vaga de emprego oferecida por ele, para ser empregada na casa dele, na casa do Carlos Alberto.
Ela disse que foi lá conversar, e aí ele falou, tudo bem, eu vou te contratar, só que você tem que passar por um teste. Vai escutando essa história. Isso tudo depoimento da vítima para a polícia. Aí ela falou, tudo bem, qual que é o teste? Ele falou, eu tenho um creme aqui, eu estou assumindo a representação desse creme para vender, e eu vou ter que passar esse creme no seu corpo para ver se ele é bom. Olha a história. A mulher falou, mas de jeito nenhum que eu vou me sujeitar a uma situação como essa. Aí ele teria a ameaçado. Teria inclusive usado da influência dele como radialista, como ex-vereador, para dizer para ela, ninguém vai saber, ninguém vai acreditar em você se você contar isso aqui para a polícia. Ninguém desconfia de mim. Ninguém desconfia, só que depois dessa vieram mais 2 denúncias. E aí o resultado foi esse que a gente vê agora, o radialista preso, e eu vou mostrar essa história agora, põe no Cidade. Carlos Alberto Gonçalves Soares, de 53 anos, foi algemado e levado à delegacia na viatura da polícia. Uma testemunha, né? Nós até qualificamos essa testemunha, e a testemunha disse que foi intimidada por ele por meio de uma arma de fogo. Então, da intimidação, várias testemunhas, e aí houve a necessidade de decretação de uma prisão preventiva para garantir que as testemunhas ficassem seguras e viabilizar a produção de prova. As investigações começaram depois que uma vítima procurou a polícia e contou que foi contratada por Carlos Alberto para trabalhar como empregada doméstica e recebeu dele a oferta de revender um creme. A condição seria passar por um teste. A aplicação do produto na mulher seria feita por ele. A vítima teria se recusado e foi ameaçada e constrangida a ter relações sexuais com o radialista. Ele foi vereador na cidade e ele usava dessa sua influência local como forma de intimidação. Falava para a vítima, ninguém vai acreditar em você mesmo, né? Eu sou radialista, eu conheço muitas pessoas. Então, com base nisso, ele conseguiu, por um curto período de tempo, o silêncio das vítimas, até que essa primeira vítima fez a denúncia. Depois da primeira denúncia, a polícia chegou até outras 2 vítimas, que confirmaram as acusações. O relato é idêntico ao da primeira vítima, a mesma narrativa. Nós estamos falando de mulheres carentes, inclusive uma era até menor de idade, mas ele aproveitava-se dessa vulnerabilidade para poder cooptar suas vítimas. Em depoimento, ele negou as acusações. Durante a prisão do suspeito, ele autorizou a entrada, né? E aí nós identificamos muitos cremes na casa dele, vestuário com etiqueta, sapatos femininos em caixas. Então, assim, a narrativa revelada pelas vítimas é muito compatível com o cenário que nós encontramos lá. Ele nega tudo. Ele diz que não foi nada disso, né? Que, na verdade, ele comprou alguns presentes para as mulheres, que, na verdade, eram uma forma de pagamento, que não houve nada, mas não explica as circunstâncias, ele não esmiuça, ele não entra em detalhes, ele só nega. Carlos Alberto deve responder por estupro e pode cumprir pena de 6 a 10 anos de prisão. Na hora que a polícia vai interrogar, meu amigo, não adianta você ter sido político, ser bom de lábia, não adianta. Se tiver mentindo, a polícia vai pegar. O delegado colocou ali. Na delegacia ele negou. Só que ele não dá detalhe de nada. Ele só fala assim, não fui eu, não fiz, não sei quem foi. Aí na casa dele a polícia encontrou cremes de todo tipo, né? Encontrou aquele monte de creme, roupas e sapatos femininos. Como é que vai explicar isso? Como é que vai explicar? Tem gente que depois reclama que não teve oportunidade na vida, né? Às vezes até tem, só que deixa escapar. Deixa escapar por conta de desejos e não sei o quê. Não precisa disso. Agora eu fico pensando na cabeça das vítimas, né? Como é que essas mulheres estão, uma menor de idade, ter que conviver com uma situação como essa para o resto da vida na cabeça. Devia era colocar na terapia e mandar a conta para ele pagar de todas as vítimas lá. Pelo menos um pouco ele já ia estar pagando aí pelo que cometeu. Mas o restante, se realmente for culpado, se realmente essas denúncias procederem, aí o restante ele vai pagar, é guardado. Agora coloca para mim a foto da Renata aqui, ó. Coloca a foto da Renata. Essa é a Renata, hoje ela tem residência no Rio de Janeiro. Só que em 2005 ela morava aqui em Varginha. E o que aconteceu em 2005? Pode colocar agora a foto dela com o marido, por favor?
Pode colocar isso, aqui a Renata com o Sérgio. O marido dela era policial civil e ele foi encontrado morto dentro de casa. Ela mesma o encontrou morto ali, chamou a polícia. Só que na época, a polícia ouviu alguns depoimentos, algumas testemunhas, e a Renata acabou sendo apontada como a principal suspeita do crime. Em outubro desse ano, ela já morando no Rio de Janeiro, com a filha, que hoje tem 16 anos, a Renata foi condenada a 18 anos de prisão. Só que a decisão do júri, ela não foi unânime. A maioria dos jurados votou pela condenação, mas não houve ali unanimidade. Diante disso, o advogado conseguiu um habeas corpus para que ela possa aguardar o recurso em liberdade. É essa história que eu vou mostrar para você agora na reportagem da Juliana Coleta. Põe no Cidade. Uma decisão inédita. Gente, eu ia amanhã. Meu Deus, boa noite. É assim que esse advogado define o habeas corpus de Renata Faria, condenada a 18 anos de prisão pela morte do marido. Na realidade, nós obtivemos a ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas, que reconheceu à unanimidade a impossibilidade da execução imediata de penas impostas pelo Tribunal do Júri. Enfim, é um precedente importante que garante a liberdade, a presunção de inocência, o direito de recurso aos tribunais superiores, a possibilidade de que a parte possa, enfim, ver o seu caso analisado por desembargadores e ministros na sequência de uma decisão de primeiro grau. A enfermeira foi julgada no dia 23 de outubro desse ano, 14 anos depois da morte do marido. A decisão do júri não foi unânime, o que, segundo o advogado, também teria contribuído para a decisão do desembargador pelo habeas corpus. A decisão do Supremo em relação à segunda instância também teria contribuído, mas não teria sido fator determinante para a soltura de Renata. Eu creio que a votação por maioria demonstra isso, uma eventual dúvida que remanesce sobre a acusação ou não, sobre a inocência. Nós ratificamos a inocência, a versão que nos foi passada pela nossa cliente, a qual confiamos plenamente, e apresentaremos ao longo da tramitação processual estas versões, visando uma eventual anulação da sessão plenária e a designação de novo júri. Renata, que antes respondia ao processo em liberdade, ficou 29 dias presa após a condenação. O resultado do julgamento pegou a enfermeira que estava morando no Rio de Janeiro de surpresa. Eu vim na intenção de resolver, eu vim na intenção de que tudo acabasse e eu voltasse à minha vida normal, e não foi o que aconteceu. Sabia que você estava indo para o júri como réu, né? Não Sim. como testemunha. Eu sabia da existência do júri, mas para mim estava tudo certo, eu só ia exatamente para findar, porque tinha que ter um fim no processo. E acabou que eu fui detida, perdi meu emprego, né? Minha dignidade, de certa forma. Mas vamos atrás, né? Quando saiu o resultado, quando bateu o martelinho ali, o que passou na tua cabeça? Nossa, queria morrer. Queria. É assim, eu moro no estado do Rio e já tive por vezes arma apontada na minha cabeça em assaltos e dali saí bem. E de uma situação que para mim até então era normal, né? Virei uma condenada da justiça. Triste, muito triste. Renata alega inocência. Não contava com a prisão, eu sabia do processo, eu sabia que eu responderia por alguma coisa, que a princípio nem se citava homicídio. E, de fato, eu nunca tive medo da prisão, porque eu não devia para isso, né, na minha concepção. Mas acabaram fazendo com que fosse acreditado que eu deveria, sim, estar numa cadeia. O crime aconteceu em julho de 2005. Renata, o marido e a filha do casal, que na época tinha 2 anos, moravam nesta casa. Na época, Renata contou para os policiais que estava no quintal com a filha cuidando do cachorro. Ela disse que ouviu um barulho, mas que não percebeu que poderia ter sido um tiro. Por isso, ela continuou no quintal. Minutos depois, ela decidiu entrar na casa. Estranhou o fato da porta estar fechada. Ela sempre deixava aquela porta aberta. Assim que entrou na residência, ela disse que encontrou o Sérgio caído no chão e já com ferimento. Peguei minha filha e fui pedir
socorro no vizinho. E daí por diante o vizinho acionou o bombeiro, polícia, eu retornei à casa já com ele tendo sido retirado, me agasalhei e desci para o hospital, onde horas depois ele foi a óbito. O tiro atingiu a cabeça do policial e ele não resistiu. A versão de suicídio apresentada pela Renata não convenceu a família e nem os amigos de Sérgio. No processo, várias denúncias de que Renata teria matado o marido foram relatadas. De acordo com o processo, o relacionamento de Renata e Sérgio já não ia tão bem. Os dois estavam brigando bastante, inclusive já falavam em separação. Duas testemunhas afirmaram que um dia antes da morte de Sérgio, elas estiveram aqui na casa do casal a convite de Renata para uma reunião entre amigos. Elas disseram que Renata preparou uma bebida com vinho. O copo de Sérgio foi preparado separadamente. Isso porque Renata teria dito para elas que teria colocado ansiolítico na bebida. Inclusive, teria alertado as duas mulheres para que elas não tomassem daquela bebida. Segundo Renata, a intenção era fazer Sérgio ficar dopado para que ele não procurasse ela para relações sexuais. Renata desmente a versão dada pelas duas testemunhas. O que foi mencionado, ela relata que eu teria colocado o Lexotan no copo dele e avisado a ela e a companheira que estavam no local no dia para não tomarem do copo. Mas esse momento nenhum houve. Houve sim a batida que inclusive elas fizeram para ele. Outra testemunha teria dito que uma semana antes da morte, Sérgio teria sido visto dopado, com dificuldades para falar e para andar. Segundo a acusação, Renata teria ligado o aparelho de som em um volume alto e atirado no marido. Esse vizinho, que prefere não se identificar, conta que no dia em que tudo aconteceu, o som realmente estava alto, coisa que não era comum. Barulho de garrafa, som muito alto, isso foi a tarde toda. Quando nós saímos aqui na rua já tinha acontecido o fato. Ela estava chorando aqui na rua, pedindo socorro, a gente de pronto ajudou, mas enfim, a gente ficou sabendo no outro dia que ele tinha falecido. Teve essa repercussão toda, da família dele contra, claro, família, tá entendo, né? Não deveria chegar o que chegou, mas era família. Pessoas próximas, sempre por rivalidade ou algum, não sei se eu devo usar o termo vingança, mas enfim, foi isso e deu no que deu. O motivo do crime teria sido a pensão do policial. Segundo a acusação, Renata teria planejado a morte de Sérgio para ficar com o dinheiro do marido. A defesa entrou com recurso e Renata novamente vai aguardar o processo em liberdade. Doeu tudo, né? Doeu a perda dele, a minha filha crescer sem pai e agora a possibilidade dela continuar a vida sem ter mãe também. Tudo, é um conjunto de tudo. Mas vamos embora para casa, cuidar da menininha. Então, gente, o advogado tá aí para isso, para conseguir o máximo possível de benefício para o seu cliente. Se na visão dele houve essa dúvida por parte dos jurados na hora de condenar e a justiça permite o recurso, o advogado cumpriu com o trabalho dele. Se futuramente ficar comprovado realmente que a Renata é inocente nesse caso, nós vamos mostrar e certamente tentar ouvir a versão dela mais uma vez para falar sobre a decisão da justiça. Agora pode colocar para mim a foto da menina aqui. Pode colocar no Cidade. Olha só. Isso aqui a gente tem que mostrar assim porque se trata de uma criança. Ela tem apenas 9 anos de idade, então nós não podemos identificá-la de maneira alguma. E sabem por que ela está chorando? Sabe o porquê dessa lágrima aqui? Porque ela teria sido vítima de um crime envolvendo pornografia infantil. O suspeito, um homem de 42 anos, dono de um bar que a mãe dela frequentava. Esse homem presenteava a criança com balas, doces, não só ela, outras crianças que iam também no bar com os pais. E essa menina ele presenteou até com um celular. Até com um celular. A intenção dele, ao que tudo indica, não era apenas ver a criança feliz com o celular, não.
Preste bem atenção nessa reportagem. Põe no Cidade. No rosto da criança, lágrimas. De acordo com a polícia, a menina de 9 anos teria sido vítima de pornografia infantil pela internet. Um homem de 42 anos é suspeito de incentivar a gravação de vídeos íntimos. O caso aconteceu em Ipatinga, no Vale do Aço. Nos diálogos divulgados pela família, o homem que é comerciante e a criança conversam por áudio em um aplicativo de mensagens. Em uma das conversas, a menina diz que está em casa com os avós. Não é isso, não é por causa que o meu avô acabou de chegar aqui, entendeu? Aí eu tô no meu quarto com a porta fechada. O homem pede para que a garota envie um vídeo nua. Ele orienta como deve ser feita a gravação. Aproveito, aí tá com a porta fechada, aí você vai fazer o que eu te falei, deita e abre tudo. E pronto, teve ao menos 2 minutos, 1 minuto a 2. Ele ainda reforça para que ela exclua as mensagens. Esquece de apagar isso tudo aí, tá? A garota chegou a enviar o material para o suspeito, mas a história foi descoberta pela família. A minha menina chegou da escola, viu ela no quarto com o telefone, falou, deixa eu pegar no seu telefone, Lara, pra mim ver. Ela não tinha pegado no telefone. Quando ela pegou, ela já pegou os áudios e o vídeo dela tirando a roupinha e mostrando pra ele a parte íntima dela, entendeu? Aí ela já mandou para mim no centro a mensagem, ela já me ligou chorando, falando com a minha mãe, vem embora correndo para ver o que está acontecendo. O suspeito é proprietário deste bar, que era frequentado pela mãe da criança. Ele era bastante próximo de todos os familiares. No último domingo, inclusive, ele saiu daqui, foi até a casa da vítima para participar de um churrasco. Ele levou um aparelho celular para presentear a menina. A família só não sabia as reais intenções. Sentei perto dela e fui perguntando a ela o que tinha acontecido. Perguntei a ela, compensou você ter ganhado o telefone, as pipocas, as balas por ter passado por isso? Não, mãe, mas ele falou comigo para não contar nada para ninguém, não. E todas as minhas conversas é para pagar. A menina confessou tudo para os familiares. Disse, inclusive, que o homem chegou a tocá-la no dia anterior. A mãe da garota acredita que possam existir outras vítimas, já que muitas crianças frequentavam o estabelecimento comercial do suspeito e ele tinha o hábito de presenteá-las com balas e guloseimas. Minha filha vai ser a primeira, não, porque o bar dele sempre foi movimentado por criança, frequentado por criança. Sempre, toda a vida o bar dele esteve cheio de criança. O suspeito ainda não foi localizado. O bar que ele é proprietário foi invadido por populares que destruíram o local. A família da menina quer vê-lo atrás das grades. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Isso não pode ficar assim, não, porque se ele fez isso com a minha filha, pode fazer com outras filhas de outras pessoas. Eu quero que todas as pessoas que teve filho lá conversem com os filhos, procura conversar com os filhos, perguntar. Conversa mesmo, chega só, meu filho, vai pro seu bem, você vai me contar. Conversa com as outras crianças que já ficaram lá para perguntar, porque através disso pode surgir mais pessoas, mais vítimas. O recado foi dado pela mãe, né? Agora eu fico até sem palavras diante de um caso como esse. Sinceramente, eu fico enjoado. Sabe, eu não sei se eu fico revoltado, se eu fico nervoso. Pelos áudios ficou bem claro. Olha o que esse homem fazia com a criança. Deu um celular de presente para poder conversar com ela. Pedia para ela mandar fotos, vídeos de 1 a 2 minutos, nua. E a polícia vai encontrar esse homem, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a polícia vai encontrar. E como a mãe bem disse, se outras famílias que levaram os filhos no bar assistirem a reportagem ou tomarem conhecimento da história, conversem com os filhos, peguem os celulares dos filhos, porque pode ser que tenha alguma coisa ali. A gente vai aguardar a polícia encontrar esse rapaz para ele dar a versão dele, que ele também tem o direito de falar, né? Mas a matéria deixou bem clara a situação. Me dá as imagens do circuito agora, coloca para mim aqui as imagens do circuito. Olha só, presta atenção naquele rapaz que vai atravessar a rua. Olha lá, ele atravessa a rua, vai em direção ao carro. Ele vai entrar no carro para ir embora e olha o que vai acontecer. Ele tinha acabado de sair de um bar. Ele entrou no carro, olha na caminhonete. 2 rapazes descem e olha só, é tiro para todo lado. O carro virou uma peneira. Olha lá, atiraram, a vítima tentou correr, eles foram atrás da vítima e executaram. O que aconteceu aí, eu conto já já no Cidade Alerta.
7h09, esse é o nosso Cidade Alerta aqui na tela da Rede Mais, da Record TV, para o sul, norte e zona da mata do estado de Minas. É sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por nos acompanhar já nesses 9 programas que nós conseguimos colocar no ar. Muito obrigado de coração. Agora coloca para mim as imagens de novo do circuito de câmeras de segurança que nós mostramos no bloco anterior. Olha lá, o rapaz atravessa a rua, ele sai de um bar, vai entrar no carro. Fiquem de olho na caminhonete que está na frente. Olha só, 2 homens descem da caminhonete e começa tiro para todo lado. O carro que está atrás para, dá ré e vai embora. O pessoal lá atrás assustado. A vítima sai do veículo, corre para tentar fugir. E aí, meu amigo, aí não teve mais o que fazer. Os assassinos foram e executaram mesmo. Foram pelo menos 10 tiros que atingiram o carro, mais os que foram disparados a queima-roupa depois que a vítima tentou fugir. Esse homem que morreu, a vítima, se chama Farley, 23 anos. A polícia suspeita de um acerto de contas relacionado a uma guerra do tráfico de drogas. Mais um caso, nós mostramos semana passada, mostramos essa semana e estamos mostrando de novo. Pessoas que são assassinadas por conta de guerra de tráfico, disputa por ponto de venda de drogas. É muito triste esse mal que a nossa sociedade está vivendo, né? Enfim, vamos mostrar a história. Põe no Cidade. A execução foi gravada por câmeras de segurança. Farley Bruno Bicalho Cardoso, de 23 anos, aparece atravessando a rua depois de sair de um bar. Ele caminha em direção ao carro e entra no veículo. É quando 2 homens desembarcam da picape que está estacionada à frente e abrem fogo contra o carro da vítima. Farley ainda abre a porta e tenta correr, mas já está ferido e cai. Um dos atiradores se aproxima dele e faz mais disparos, dessa vez a queima-roupa. Em seguida, a dupla volta para a picape e foge. Foi surpreendido pelos indivíduos que já chegaram atirando, né, não dando aí chance de defesa para a vítima. A polícia suspeita que os assassinos foram alertados de que Farley estava no bar, no bairro Brasil Industrial, na região do Barreiro, sozinho e desarmado. Repare nas imagens que os criminosos chegam ao local do crime, manobram a picape e estacionam pouco antes de Farley sair do estabelecimento para esperar por ele. Os atiradores provavelmente tinham um informante, já que sabiam que o alvo estava indo embora naquele momento. Os disparos partiram de 2 armas. Na foto, dá para ver que pelo menos 10 tiros atravessaram o para-brisa do carro da vítima. A motivação do crime é investigada, mas a PM acredita que a morte de Farley foi um acerto de contas e tem relação com uma guerra de traficantes que disputam o controle de pontos de venda de drogas na região. Ele já possui passagens, né, pelo crime de tráfico de drogas, né, de acordo com familiares, né, ele estava envolvido nesse meio, então tudo indica que é mais uma vítima aí dessa guerra do tráfico. Mais uma vítima da guerra do tráfico. Não, mostra de novo as imagens, por favor. Dá para colocar no Cidade para mim? Olha isso. É o verdadeiro flagrante de uma execução. Olha lá, o rapaz vai entrar no carro. A gente percebe que até na matéria aparece, né? Eles chegam ali minutos antes. Olha quantos tiros. Olha o para-brisa. Olha lá. Olha o para-brisa. Tiro para todo lado, a vítima ainda consegue abrir a porta para tentar fugir, mas aí não teve jeito. Aí já não teve jeito, descarregaram pelo menos 2 armas ali, né, nesse cidadão. Olha só, com certeza esses criminosos foram informados de que aquele rapaz estava ali e de que ele estaria indo embora, porque eles chegaram ali segundos antes do rapaz entrar no carro. E é aquela história que a gente sempre fala, né? O mundo do crime é cruel. Ele cobra mesmo. Quem vai entrar nesse mundo tem que estar disposto a matar e morrer. É o caminho mais sujo, é o caminho mais terrível que a pessoa pode optar para a vida dela, é o mundo do crime. O rapaz aí tinha diversas passagens pela polícia.
estava envolvido com guerra de traficantes na disputa por pontos de venda de drogas. Ou seja, como diria o Cartola, ele cavou o abismo com as próprias mãos. Procurou a morte de todas as maneiras. Que triste, né? Hoje a família chora. Chora a mãe, se tinha esposa, chora o irmão, chora tio, todo mundo. Só que o caminho que ele escolheu é sem volta, infelizmente. Pessoal, muito obrigado pela companhia durante toda essa semana. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Na segunda-feira eu estou de volta com mais Cidade Alerta. Eu já dou boa noite para Letícia Reis, que vai conduzir o Mais Notícias daqui a pouco. Letícia, sobre esse último caso, é aquela história, né? Teve a oportunidade de escolher sair fora. Já tinha passagem pela polícia, já tinha sido preso. Poderia ter mudado de vida quando saiu da cadeia. Continuou no crime, era o que aconteceu. Pois é, Matheus, parece até que dentro da cadeia é uma escola do crime, né? A maioria das pessoas que têm a oportunidade de fazer uma vida diferente saem de lá um pouco pior. Tá certo que como eles ficam lá dentro, causa uma certa revolta, né? Mas nada justifica. A partir dali ele teria o direito, né? E a vontade, quem sabe, de fazer alguma coisa diferente. Mas realmente essas imagens que você acabou de mostrar aí são impressionantes. Uma execução, né? 2 pessoas executando uma outra pessoa lá. Eu fiquei um pouco chocada. Fica mesmo, é impressionante, né? Claro que o sistema carcerário do Brasil hoje não recupera ninguém. Essa é a verdade, mas é uma discussão para um outro momento, né, Lê? Verdade. Um bom jornal para você e um bom fim de semana desde já. A gente se fala segunda.